Já cuido de tudo e de todos. Quanto mais devo fazer, disse Helena. Ressentida, mas seu marido não disse nada. De volta. Pouco como sempre preferiu esconder a cabeça na areia na esperança de que tudo se resolvesse de alguma forma, mas a verdade era que geralmente nem tudo dava certo sozinha. Era Helena quem resolvia os problemas. A mulher trabalhava remotamente em casa há vários anos, então ela tinha um horário livre. Seu salário não era muito no início, mas depois Helena aprimorou suas habilidades e passou a ganhar muito mais que o marido. Seu dinheiro era usado para pagar o financiamento do carro e viagens, eletrodomésticos e roupas. Quando engravidou, Helena praticamente não diminuiu a carga de trabalho para não perder uma boa renda. O menino nasceu e ficou mais difícil para Helena trabalhar, mas ela aguentou. Mesmo e quando ele cresceu e pôde ir para o jardim de infância, Helena começou a trabalhar ainda mais. Afinal, agora ela tinha que pagar a melhor creche que ela escolheu com muita responsabilidade. Seu marido, como sempre, confiava na esposa nesses e muitos outros assuntos. Todo esse tempo eles moraram em um apartamento que Helena herdou de sua avó. Ou não tinha um lugar próprio antes de se casarem. Ele morava com a mãe e a filha da irmã mais velha. A irmã faleceu há 5 anos e partiu o coração da mãe. De boa saúde da senhora, claro que piorou sua pressão sanguínea. Muitas vezes ficava muito alta e ela tinha ataques de pânico. Na época em que fosse casou com Helena e se mudou, sua sobrinha já estava estudando na faculdade e era bastante crescida. Gostava de sair com os amigos, viajar, não se negava a nada e quase não ficava em casa. Então a senhora, claro que muitas vezes se voltava com todas as suas perguntas, problemas para a família de seu filho, ou mais corretamente para Helena. No entanto, a senhora Clara, que não se esqueceu de ajudar a neta, ela costumava pagar todas as suas contas, pois Charlotte ficou sem a mãe e ela nunca viu o pai. Então eles viveram e tudo estava normal até a senhora Claro que chegar ao hospital. As consequências de um forte aumento da pressão arterial foram graves. No hospital ela ficou mais ou menos como sempre, recusou-se, deixando sua esposa para lidar com esses problemas. As mulheres são melhores nessas questões, disse ele simplesmente. Quais questões? Pensou Helena. Bem, enfermagem, você sabe cuidar de pessoas. Habilitação, disse Paul pensativo e coçou a nuca. Sou designer, não enfermeira, e não sei mais sobre isso do que você. Helena suspirou. Mas tudo bem. Vou falar com o médico. Helena não gostava da sogra, mas havia uma espécie de trégua diplomática entre elas. No início elas brigavam muito, mas depois as duas decidiram não aumentar o desentendimento, principalmente porque moravam longe e se viam apenas nas férias. Em família, tanto Helena quanto a senhora Clark discordaram uma da outra em muitas coisas, mas não a disseram em voz alta. Helena tolerava a sogra por educação e respeito. A sogra suportou Helena porque ela era uma boa esposa para Paul. Além disso, a senhora Claro que entendeu que o filho não era um provedor perfeito e toda a renda vinha de sua nora, a senhora Claro, que raramente via um neto. Às vezes sua pressão arterial estava alta ou ela tinha dores de cabeça tão fortes que não tinha tempo para nada. E todas essas exacerbações geralmente ocorriam quando Helena pedia à sogra que se sentasse com o bebê por pelo menos algumas horas. Depois de um tempo, Helena parou de esperar a ajuda da sogra, mas
Agora houve um tempo em que todos contavam com a ajuda de Helena. Foi ela quem tirou a senhora Clark do hospital, porque Pão não havia recebido folga do trabalho e Helena estava trabalhando em casa e ela poderia sair a qualquer momento. Ficou decidido que pois sua família ficaria um tempo no apartamento de sua mãe para ajudá-la pela primeira vez. Helena perdeu 5 quilogramas em 3 semanas. Ela conseguiu de alguma forma fazer seu trabalho e cuidar de sua sogra. Ela servia caldos, fazia purê de frutas e vegetais e alimentava a senhora Clark com uma colher lavada todos os dias. A neta favorita Charlotte geralmente se esgueirava em seu quarto silenciosamente e não saía até a noite sentada como um rato só para não ser solicitada a ajudar. Ela ia para os estudos de manhã e sair à noite. A vida não parava, em seus próprios problemas e ela não teve nada a ver com isso. O marido de Helena também não ajudou muito, alegando cansaço após o trabalho. Helena tentou apelar para sua consciência. É sua mãe. Ajude-me porque é difícil para mim. Sozinha eu não posso, é dever de uma mulher. Como sempre eu fui à loja, eu comprei mantimentos, o que mais você precisa. Enquanto isso, o dever das mulheres era muito sério. A senhora, claro que não estava se recuperando, ela estava resmungando zangada com Helena, seu filho, e todos os outros. Ela falou coisas que não teria dito antes de sua doença. Assim, Helena ouviu muitas coisas sobre o passado dela. Descobriu-se que ela teve uma sorte incrível de obter uma boa educação e encontrar um emprego tão bom. Afinal, de acordo com sua sogra, Helena não fazia nada além de beber chá no computador e às vezes clicar nele. Paul é um menino pobre que teve azar. Seus estudos não foram bem no início. Os professores estavam errados. Depois ele não entrou faculdade. Ele só teve as armas uma vez. A senhora, claro que teve que fazer um empréstimo para a educação de seu filho. Mas Paul ainda estudou mal, faltou às aulas e quase abandonou a faculdade várias vezes. A senhora, claro que passou muitos nervos antes de ele se formar na faculdade. Então havia sua filha mais velha que estava doente há muito tempo e a senhora, claro que estava literalmente dividida, tentando sobreviver e salvar seus filhos. Graças a Deus, sua neta Charlotte conseguiu uma bolsa de estudos para faculdade e a senhora, claro que ficou imensamente orgulhosa disso, porque em sua opinião isso provava a importância do papel dos bons e dos maus professores. Helena ouviu tudo isso pela 100ª vez e percebeu que não poderia continuar assim. Todo mundo era bom, todos, exceto por ela, porque ela teve sorte. Sim, eu tenho sorte, especialmente com meu marido. Helena pensou tristemente o que eu encontrei nele, onde estavam meus olhos e meu cérebro. Ela pensava nisso cada vez com mais frequência. Um dia ela sugeriu que pouco contratasse uma enfermeira para sua mãe e voltasse para a casa deles. Enfermeira, seu marido pensou bem, é caro. Na verdade, não posso pagar, mas depende de você. Se precisar de ajuda, contrate alguém, mais pague você mesma. Ela e pouco tinham um acordo há muito tempo. Ele pagava as contas de serviços públicos e comprava mantimentos básicos. Helena fez o resto. Esta foi a gota d'água para Helena. Eu tenho que fazer tudo. Não, você se tornou muito ousado. Eu quero viver em uma família onde todos se preocupam uns com os outros, não só eu. Com todos eu me tornei como minha própria sombra e ninguém se preocupa no
Dia seguinte ela disse à sogra que estava indo para a loja, mas em vez disso, ela apenas voltou para seu apartamento. Com seu filho, que bom! Pensou Helena deitada em sua enorme cama de casal e olhando para o teto. Cheguei em casa, não quero nada. Estou tão cansada. Chamou o filho para jantar. Eles estavam comendo e Helena pensou no fato de que já deviam ter sentido falta dela na casa da sogra. Ela não deixou a idosa Mercedes do destino antes de sair. Ela alimentou, trocou de roupa e em cerca de 1h30 ou deveria voltar do trabalho. Helena escreveu para ele um bilhete dizendo que não queria e não podia viver assim e por isso foi embora. Ela desejou à senhora Claro que uma rápida recuperação e pediu-lhe que lhe dissesse para não se ofender com ela. Na mesma noite, não havia quase nada para falar. Seu marido não se importava com Helena e, porque ela havia partido, ele não falou sobre seu amor por ela ou seu filho. Ele só se preocupava com o que faria sem ela. Eu sugiro que você contrate uma enfermeira primeiro. Cuidado profissional. Você sabe, é melhor. Helena balbuciou, pensativa. E sim, estou pedindo divórcio. Não quero ser o cavalo de carga que todo mundo monta. Tchau. Ou saiu sem nada. A senhora Claro que também ligou e pediu a Helena que voltasse e não a deixasse com pouco. Ela se desculpou por suas palavras, por ser tão ingrata com ela, mas havia um tom arrogante em sua voz que soava como a prece para nos perdoar e volte para seus deveres. Helena explicou que não devia nada a ninguém e a senhora Claro que tem um filho e uma neta bastante madura. Eles devem participar ativamente de sua vida, porque devem muito a ela. Ao ouvir isso, a senhora Claro que desligou. O divórcio ocorreu logo depois. Foi assim que Helena inesperadamente se tornou uma mulher solteira. E no final das contas estava tudo bem. Ela tinha menos com o que se preocupar agora e ela agradeceu a ocasião que ajudou a abrir os olhos para as atitudes de pessoas que antes eram próximas. Com o passar do tempo, a senhora Clark se recuperou uma boa enfermeira que não apenas cuidou com competência da mulher, mas também se envolveu em exercícios especiais de reabilitação com ela. Desempenhou um papel importante nisso. Quando a necessidade obrigou, encontrou um emprego de meio período e pode pagar por seus serviços. Uau, você vê, isso era possível. Helena sorriu tristemente ao ouvir a notícia de Charlotte, a quem ela encontrou por acaso. Charlotte também disse que antes de contratarem uma enfermeira, ela e pouco e davam de sua avó. Ótimo, é bom para todos. Que eu tirei de minhas costas é bom para mim também. Serei mais esperta daqui para frente, pensou Helena, fazendo mais uma tarefa no computador.